coisas em nossas vidas venham a aflorar na mesma proporção com aquilo que Ele quer colocar na nossa vida de uma forma exclusiva dele, vamos falar dessa forma. Às vezes nós pensamos que aquilo que sabemos é tudo o que se pode saber a respeito de alguma coisa. É o desejo de que nós conheçamos o Pai. Jesus, se você for olhar a palavra de Deus, ele vai destacar por várias vezes, não apenas Jesus, mas todo o Antigo e o Novo Testamento, vira e mexe, a ênfase de Deus está num amor especial por órfãos e viúvas. Se você for olhar no texto, nas coisas, você vai ver que Deus se dedica a esse tipo de gente. Não porque Deus escolhe, mas porque Deus sabe do amparo que essas pessoas precisam e não são reconhecidamente notados pelo ser humano. Então, o que o Senhor tem para comunicar conosco hoje? Nós vemos que Moisés trouxe a palavra a respeito do caminho e da porta. A porta é estreita e o caminho é estreito. Então, o caminho por onde você entra é o caminho pelo qual você vai caminhar. Porque se o caminho ficar mais fácil, não quer dizer que você errou a rota, mas quer dizer que em algum momento você está deixando passar alguma coisa que em você cauterizou a sua mente. Nós vamos continuar esse mesmo texto que o irmão Lins falou aqui, por enquanto. Mateus, vocês lêem Mateus 7 aí? Olha que coisa interessante aí, antes de eu continuar o que eu estou falando. Presta atenção no seguinte, ele leu 7, 13 e 14, é isso? Sim. Então vamos lá, vamos pegar desde o começo, capítulo 7, verso 1. Não julgueis, para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás ao teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Então você vê que Jesus está falando a respeito do sermão do monte. Isso aqui, ele começa lá em Mateus 5, no verso 1, e ele vem falando a respeito de várias coisas, das bem-aventuranças. Nós somos sal da terra, luz do mundo, que ele não veio revogar a lei, mas ele veio cumprir. Ele fala de oferta, de divórcio, ele fala de jejum, ele fala que nós devemos amar os nossos inimigos e orar por aquele que nos persegue. Ele vem ensinar a oração do Pai Nosso, fala sobre perdão, ele vem falar a respeito dos senhores, ninguém pode servir a dois senhores, serve a Deus e serve o dinheiro. Estou resumindo o contexto, capítulo 5 e 6. E aí ele chega e fala em Mateus 6,33, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Depois ele fala que basta cada dia o seu mal, e ele emenda esse assunto de julgamento. Não julgueis, para que não sejais julgados. Então, a ideia de Cristo não é citar um assunto isolado. Ele está colocando tudo dentro do mesmo contexto e falando dentro de uma mesma história. Quando eu pego e eu isolo, porque a Bíblia foi dividida em capítulos e versículos pelo homem, não por Deus. A Bíblia é um todo. Se você for pegar o original mesmo, não tem essa separação que nós temos. Isso aqui foi o homem que fez para facilitar a compreensão e a localização dos textos. Mas isso não é do original. Isso aqui é só o que o homem fez para facilitar. Então, nós precisamos aprender quando formos meditar na palavra, a localizar aonde a ideia começa e aonde ela se completa. Porque aquele é o contexto inteiro do que Jesus está tratando. Por exemplo, no caso de Mateus. O texto aqui, ele emenda Mateus 5, 6 e 7. Só no capítulo 8 que vai começar uma outra conversa. É que nem aquela pessoa que chega na metade da conversa e já quer dar palpite no que está sendo conversado. Aí você fala, você nem sabe o que está sendo falado aqui, como é que você vem dar um negócio desse? Quantas vezes eu já não vi uma pessoa prometida assim? Então é mais ou menos essa ideia, para que a gente possa compreender qual que é o ideal de Deus. Então nós precisamos achar o texto, olhar o contexto, para que não seja, na nossa revelação, um pretexto. O que é o pretexto? É a tentativa de forçar alguém a fazer algo para você que não é o que está sendo pedido pela palavra de Deus. Está claro?
Então tá, não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgares, sereis julgados, e com a medida com que tiveres medido, os medirão também. Primeira coisa que Jesus fala nesse contexto aí, depois dele falar de relacionamento, essas coisas tudo, ele fala isso aqui: não julgueis. Por quê? Porque existe uma lei espiritual aonde você, pela sua interpretação e direcionamento com palavra, faz com que aquilo volte-se para a sua vida. Existe um princípio espiritual que Deus estabeleceu. O que você falar vai voltar para você. Então, o que Jesus está falando aqui, dentro desse contexto, vou resumir a ideia, de que você fala daquilo que você é. Tem algo em você que, quando é incomodado por um defeito do seu irmão, projeta sobre ele a responsabilidade do seu desconforto. Eu vou repetir: tem algo em você e quando você projeta sobre ele a responsabilidade do seu desconforto, está errado, está o quê? Está fora do seu domínio. Em outras palavras, se a minha emoção e a minha satisfação depende de A, B ou C fazer alguma coisa para mim, é sinal de que o meu coração não está comigo, está com ele. Estão entendendo o que eu estou falando? Então, quando alguém tem algo sobre a minha emoção e isso me influencia demasiado, significa que eu não tenho aquilo de mim, eu tenho que pegar de volta. E como eu pego de volta essas coisas? É o que o Senhor veio ensinar. Porque nós, muitas vezes, por causa do nosso julgamento errado, e quando eu falo de julgamento, Jesus está falando com gente carnal aqui. As pessoas só foram nascer de novo depois que ele ressurgiu, ressuscitou dentre os mortos, subiu aos céus e derramou o Espírito. Até lá não tinha ninguém nascido de novo. Não tinha nem como nascer de novo. Está claro por enquanto? Então é essa a ideia. Jesus, ele queria trazer para nós o quê? Um verdadeiro discernimento. Então olha aqui agora, verso 3. Eu vou ler de novo o verso 1. Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgares, sereis julgados. Então olha só, o critério que você usar vai voltar contra você, e com a medida com que você medir, os medirão também. Então isso é uma lei espiritual que fala da intensidade do seu sentimento quando você projeta a palavra para alguém. Isso vai voltar para você, e não vai voltar para você em forma de uma palavra, vai voltar para você em forma de uma colheita. A palavra é semente, o ato é semente. Todas essas coisas são sementes, nós plantamos. Por mais que a gente ignore, uma hora isso vai crescer e vai voltar. Pode não vir pela pessoa que nós direcionamos, mas o próprio universo e a ordem criada de Deus traz de volta aquilo como uma resposta. Então, a colheita, ela é inevitável, mas o plantio é opcional. Eu escolho as sementes que eu planto para eu colher no futuro. Então, se eu quero um futuro diferente, eu planto sementes diferentes, que até então eu só tenho colhido a mesma coisa, porque não tenho semeado outra coisa. Estão entendendo o raciocínio? Não? Então tá. Verso 3. Por que vês tu argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu? Ou como dirás ao teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Aqui é interessante, para ver claramente. Vamos supor que eu estou num ambiente muito escuro, e eu preciso saber o que tem no ambiente. O que eu preciso para eu ver claramente? Luz. Olha aí, é interessante. Agora, fecha comigo, mantém Mateus 7 e avança comigo para João capítulo 1. Logo depois de Lucas aí. Os irmãos acharam? Legal, olha só. No princípio era a palavra, o verbo, e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. O primeiro texto de destaque é o 4. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz,
mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo, o que ela faz? Ilumina todo homem. Estão entendendo aqui? Então, a luz que faz com que eu veja o argueiro dos meus olhos é a revelação da palavra de Deus. Lembra? Vocês estão entendendo aqui? Jesus, quem ele é? Ele é a palavra revelada de Deus. Ele é tudo que Deus prometeu em pessoa. Tudo que foi dito no Antigo Testamento, a forma de Deus agir, de Deus pensar, de Deus sentir, Deus foi e fez uma pessoa e colocou ela em movimento na terra. Então Jesus é a palavra de Deus em pessoa, ele é o verbo. Quando coloca esse verbo, fala de uma palavra que se move, fala de um movimento da palavra. Estão entendendo? Então é essa a ideia. Então, verso 9 de novo: a saber, a verdadeira luz, para que vinda ao mundo, ilumina todo o homem. O interessante é que uma coisa é eu dizer para vocês assim: essa luz aqui estão acesas, mas ela não está iluminando todo o ambiente. Eu não posso dizer que a luz está iluminando todos vocês. Da GNI, Sueli, a gente para cá, eu vejo mais claro. O link para trás, eu já não consigo ver com a mesma nitidez, porque a luz está sobre elas. Está entendendo o que eu estou falando? Há graus de iluminação no ambiente. Então, o que isso significa? Que a luz, a verdadeira luz vinda ao mundo, ilumina todo o homem. Eu quero separar o todos do todo. O que é todos? Fala do coletivo. Mas agora, quando eu cito todo, eu falo do indivíduo do coletivo. Então eu posso dizer assim: a luz vinda ao mundo ilumina todo o homem individualmente. Mas como que ilumina todo o homem? Que luz é essa? Quando a gente fala luz, a gente associa o quê? Lâmpada. Primeira coisa que vem na cabeça: sol, estrela, algo nesse sentido. Mas a luz que ilumina todo o homem é a luz de Cristo interior. É quando Cristo brilha de dentro para fora, porque você vai ver os seus defeitos a partir da palavra de Deus, porque a palavra é um espelho. Vocês estão entendendo o meu raciocínio? Pastor, não estou entendendo, preciso me ajuda aí. Vou ajudar, tudo bem, entenderam, mas caminha comigo. Ó. Agora você avança para a primeira carta aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios. Aí um pouquinho para frente aí, você vai passar Romanos, Coríntios, 2 Coríntios. Capítulo 3. Versículo 17 e 18. Vocês estão comigo? Segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, 17 e 18. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando, como por espelho, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Então olha que interessante aqui. Ora, o Senhor é o Espírito. E aonde está o Espírito do Senhor? Ali a liberdade. Que liberdade é essa? As pessoas aí fora acham que a liberdade é você fazer o que você quiser, mas não é isso. A liberdade é a liberdade emocional das circunstâncias e da responsabilidade das pessoas sobre as minhas emoções. Eu vou repetir: a responsabilidade, essa liberdade que está nesse texto de 2 Coríntios 3,17, é a liberdade da dependência emocional que eu tenho da resposta positiva das pessoas, da resposta positiva da circunstância, ou de alguma coisa que eu estou esperando acontecer e quando não acontece, eu me frustro e me abato por isso a ponto de não me erguer mais. Não é errado você ficar triste, não é errado você se decepcionar, não é errado você de alguma forma sentir coisas assim terríveis. O errado é isso permanecer no seu coração. Se permanece, estabelece em você e você começa a se mover com aquilo dentro de você, aí você tem um problema, porque é dessa liberdade que Jesus está falando. Então olha de novo, vamos ler lá, 2 Coríntios 3, 17 e 18. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali a liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Então qual que é a ideia desse texto?
O que é de glória em glória? O que é a glória de Deus? Pastor, me explica. Abre comigo aí, avança lá. Nós vamos lá para Hebreus agora. Hebreus capítulo 1. Hebreus capítulo 1. Versículo 1, 2 e 3. Estão comigo? Hebreus capítulo 1, versículos 1, 2 e 3. Diz o seguinte: havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, por quem? Pelos profetas. Nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Não pode parar. Ele que é a expressão da glória. Então veja que Jesus é a glória de Deus. Consegue acompanhar o raciocínio? Ou não? Jesus é a glória de Deus. Ele é a expressão exata de Deus. Então, o que é? Volta agora para Coríntios, onde nós estávamos. O que é esse verso de 2 Coríntios 4, 18? Todos nós com o rosto desvendado. Como assim desvendado? Contemplando como por espelho a glória do Senhor. Então, se ele está falando que está contemplando a glória, o que você está contemplando? A palavra revelada de Deus. Jesus é a palavra revelada de Deus. Jesus é a revelação de Deus. Estão entendendo? Então, quando eu não tenho a revelação dessa palavra, eu não tenho o juízo de Deus, o julgamento, o conselho de Deus para julgar o que se passa ali. Eu tenho o meu entendimento e a minha perspectiva, e isso não vale, porque debaixo dessa lei da minha mente existe a resposta contrária. Tipo, eu vou julgar, mas vai voltar para mim. Não vai exercer o propósito que Deus manda. Vocês vão entender com mais atenção que eu vou desenvolver isso aqui. Mas a ideia é, quem é a glória de Deus? Jesus Cristo, certo? Então qual é a venda? Porque ele fala, todos nós com o rosto desvendado. Volta para Hebreus lá, Hebreus 10. Eu quero mostrar uma coisa para vocês. Hebreus capítulo 10, versículo 20. Hebreus capítulo 10, versículo 20, diz o seguinte: pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Então, opa, qual é o véu que me atrapalha de ver Jesus? O bife, a carne. É o meu próprio entendimento que Jesus, moído naquela cruz, veio rasgar, para que eu pudesse ver a glória de Deus, ou seja, para que eu pudesse ver a revelação interior de Deus, a luz que ilumina todo homem, a luz que quando você vê, ela vai mostrar para você que o problema da sua emoção na mão do outro não é responsabilidade dele, mas é sua, e ele vai te dar condição de tomar aquilo de volta. Não tem outra forma de você fazer isso, senão pela palavra de Deus. A ciência, com as suas especialidades, ela vai te sugerir uma substituição. Então, por exemplo, você é uma pessoa que bebia muito, aí você vai em algum lugar assim, algum especialista fala para você, não, começa a chupar bala quando você tiver vontade de beber. O que vai acontecer? Você vai trocar o vício da bebida pelo da bala, vai trocar sempre por meia dúzia, está entendendo? Então essas coisas não funcionam com essa simplicidade. Elas são coisas do nível da palavra de Deus, porque é só a fé que pode resgatar a minha alma, que pode salvar a minha alma. Quem é você? Você, se nasceu de novo, é um espírito que tem uma alma e habita no corpo. Então a sua alma é a disputa entre o espírito e o diabo. O diabo cogita das coisas da carne. Então, se Jesus não renovar minha mente, o diabo me manipula sempre. Ele faz eu pensar que o meu problema é o ciclano, é a circunstância, é Deus, mas eu não sou o problema para mim. O problema é sempre o próximo. Então, quando Jesus entra no assunto, não julgueis,
Ele está condensando a ideia de que você não tem ainda a habilidade de julgar segundo Deus para a produção do resultado desejado. Porque qual é o resultado desejado por Deus? A conversão e o amor. Deus quer que nós amemos uns aos outros, assim como Ele nos amou. Está lá em João 14. Então, continua nesse raciocínio comigo. Olha aí 2 Coríntios de novo lá, volta lá. 2 Coríntios capítulo 3. Agora nós vamos para o capítulo 4, na verdade. Vamos descer um capítulo aí. Estão comigo? Diz assim, ó: pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então está aqui a resposta esclarecedora do que nós lemos em 2 Coríntios 3,18. O diabo, ele cega o entendimento dos incrédulos, porque a incredulidade, a carne e o diabo é a mesma coisa. Eles pensam do mesmo jeito, e se eu não mudar minha mente, o diabo me manipula. Ele faz eu sentir coisas que eu não preciso sentir, porque existem promessas superiores que eu posso tomar posse e posso vencer em Cristo Jesus, para não ficar refém dos meus sentimentos. Se os meus sentimentos, quaisquer que sejam, me dominam, é sinal de que eu sou escravo, eu não sou livre. Então o Espírito do Senhor não está agindo em mim, porque onde é o Espírito do Senhor, ali é liberdade. Estou no contexto, está entendendo? Então assim, eu estou com medo, eu tenho que fazer alguma coisa. Esse movimento pelo medo mostra a minha escravidão ao sentimento. Se eu tenho que fazer algo, eu não confio em Deus, porque o que vence o medo? 1 João 4,18, não precisa abrir, eu vou citar para vocês. No amor não existe medo. Ora, o perfeito amor lança fora todo medo. O medo produz tormento. Aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Então, quando eu tenho medo, falta preenchimento do amor de Deus no meu coração. Então, para que o medo desapareça, eu preciso me relacionar com aquele que me ama. Eu preciso ir para Jesus. Eu não posso esperar que as pessoas venham me encher de amor, porque elas não têm o amor que eu espero. Porque o amor que eu espero tem um vazio dentro de mim do tamanho de Deus só. É só Jesus que preenche. Então, pessoas satisfeitas e felizes, elas fazem o quê? Elas abençoam, elas amam, elas não ofendem, elas não vão lançar sobre as outras demandas emocionais. Agora, as pessoas que ainda não foram curadas por Deus, e Deus quer curar as pessoas com essa palavra, elas vão lançar sobre os outros as culpas, as responsabilidades. Então Deus me criou responsável por mim. Não é a Geni, não é a Graça, nem o pai, nem alguém que tem o domínio sobre como eu vou pensar, agir ou sentir. Sou eu sou responsável. Agora, por que eu não consigo administrar isso? Porque eu estou tentando a minha força, e não é assim que funciona. Eu tenho que ir para Deus, para que Ele fortaleça o quê? O meu espírito. O que é o meu espírito? É quem eu me tornei nele quando nasci de novo. Mas pastor, como que eu vou fortalecer o meu espírito? Eu tenho práticas espirituais. Oração em línguas, meditação na palavra, jejum, função da palavra, lembra? Louvor, adoração. Então, eu tenho essas formas de vida para eu poder edificar o meu homem espiritual. E aí o que acontece? Eu vou ficando cada vez mais firme para resistir ao que o diabo me propõe. E o que ele me propõe? Ele põe um irmão que vem arrancar sua paciência, ou então põe gente de fora para causar problema para você. Onde você for, você vê que tem sempre gente testando algo que você recebeu. Então qual é o seu papel? É ser maior do que isso, porque você é de fato em Cristo Jesus. Agora, o que você precisa é ter essa firmeza espiritual, ou seja, essa estrutura emocional que só é recebida em Cristo Jesus, para poder o quê? Sarar a nação, sarar as pessoas. Não adianta, nós podemos ter o melhor governo do mundo, não adianta barrar a violência com como é que fala?
assim, vamos pôr arma na mão do povo. Um exemplo, não estou questionando o ato, mas um exemplo. Não é isso que vai mudar, tem que mudar a mente do povo. E quem muda a mente é só Jesus. Isso está como está, porque a igreja não estava posicionada como deveria. Porque só a igreja tem a revelação e a autoridade de Deus para pregar o evangelho e transformar vidas. Então não é eu tirar a arma ou colocar a arma, se eu mudar o pensamento. Uma pessoa com o pensamento errado, ela mata com garfo, com faca, com arma, com marreta, o que tiver na mão e usa para matar. Então o problema, vamos supor que isso aqui é uma arma. Se eu colocar uma arma, por exemplo, a arma na minha mão, ela vai matar ninguém. Mas se eu colocar a mesma arma na mão de uma pessoa que quer matar alguém, ela mata. Então o problema não é a arma, ela não faz nada sozinha. Então são as pessoas que precisam do evangelho. E se Deus não tratar você, você não está apto. Deus não quer enviar pessoas para destruir o próximo. Ele quer enviar pessoas para sanar. Ele quer enviar pessoas para estender o ombro. Irmão, você está precisando de ajuda? Aí o irmão vai o irmão, ou o futuro irmão, né? Às vezes você está evangelizando alguém, a pessoa vai xingar, vai achar ruim, vai virar a cara, mas ela não tem a graça que você tem. Então entra no não julgueis para que não seja julgado. Você tem a maturidade para julgar porque você tem a mente de Cristo. Vocês estão acompanhando? Então qual é a mente de Cristo aqui no nosso contexto? Não perde 2 Coríntios, mas volta para 1. Marca aí 2 Coríntios e volta para 1 Coríntios capítulo 2. Versículo 1, estão comigo? 1 Coríntios, capítulo 2, 15. Por favor. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 1. Diz o seguinte: Paulo, eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão Cristo Jesus e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Entretanto, expomos a sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada, mas falamos na sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração humano, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus não o revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Então para um pouquinho. O que é que vai trazer para mim a revelação do meu propósito e da glória de Deus? É o Espírito. Deus nova revelou pelo Espírito. O que é que Ele revelou? O que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais subiu o coração humano. O que ele está falando? Não adianta ser livro de filosofia, de biologia, de ciência, isso e aquilo, que quem vai te revelar é o Espírito Santo. Você não vai extrair as revelações desse lugar, você vai extrair daqui. O que Deus tem para a sua vida está aqui, não está fora. Estão entendendo? Então, se eu ficar atrasando, não vou ler, estou com preguiça, estou com isso, estou com aquilo, eu estou perdendo o tempo de descobrir o que eu tenho, consequentemente, de cumprir o meu propósito. E isso não vai impedir Deus de no último dia julgar. Cadê as almas que eu te pedi? Deus vai pedir conta, nós vamos prestar conta. Ninguém aqui está aqui de passagem à toa, como se não tivesse ninguém superior para nós prestarmos conta. Existe um inferno esperando os incrédulos, existe um tempo de juízo e vários tronos de julgamento, onde nós estaremos na posição de quem vai prestar contas. Cada palavra, cada sentimento, cada coisa mal resolvida que eu deixei de fazer, Deus vai pedir conta. Então eu preciso me posicionar. Isso não é para me assustar, isso é para eu assumir a responsabilidade que eu tenho. Eu sou um ser humano, a criatura mais inteligente que Deus criou. Só que eu não consigo vencer o inimigo se eu ficar pensando como ele pensa. Eu preciso pensar como Deus pensa, que é só Deus que consegue vencer o inimigo.
Ah, pastor, eu não penso como inimigo. Se você pensa segundo a carne, você pensa assim. Se você acha que você não precisa de Deus, se você acha que você não precisa de dinheiro, como eu falo de dinheiro, não. Você acha que não precisa de Deus, você acha que não precisa estar na igreja, você acha que você não precisa cumprir os princípios de Deus. Se você pensa essas coisas, você está pensando como o diabo. Isso não depende da sua... Ah, eu não creio que o diabo existe. Aí então, bom para ele. Vai deitar e rolar na sua vida e você vai ficar brigando com os outros. Então o fato é, Deus, Ele tem o quê? Uma liberdade para nós, de dentro para fora, onde o inimigo não tem acesso. Continua comigo aqui, ó, verso 10. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito, que nele está? Assim também as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus. Para quê? Para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos. O que nós falamos? Daquilo que Deus nos deu gratuitamente, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, ou seja, não segundo a carne, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Agora, olha que chave esse verso 14 aqui, ó. Ora, o homem natural, o homem da carne, o bife, não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. E olha como é que ele fala o 15, porém o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então você vê que coisa, nós começamos falando que nós não podemos julgar para não sermos julgados, mas o homem espiritual que Jesus edificou em nós, que na verdade fala dele em nós, ele habitando em nós, o mesmo pensamento que nós temos a mente de Cristo, nos dá a condição de julgar e não sermos julgados, porque no final das contas é a mente superior, é a mente de Cristo. Então ninguém vai julgar Deus, ninguém vai julgar Jesus, Ele é o juiz. Então quando eu consigo acessar, pelo processo de maturidade que Deus me leva a viver, a dimensão de Deus de entendimento, eu não sou por Ele responsabilizado pelo meu discernimento, quando está alinhado com Ele. Então o que Deus quer para a minha vida e para a sua, é que nós pensemos como Ele pensa. Ele não quer que nós nos mantenhamos sempre naquela mesma vidinha. Por que a minha vida não mudou até hoje? Porque eu nunca mudei, eu continuo sendo a mesma pessoa. Tem coisas que vão demandar de nós esforço, mudança, desconforto. E a mudança no começo ela pode parecer algo desconfortável e ruim, mas depois ela vai atingir o propósito dela. Quem quer algo que nunca teve, precisa fazer algo que nunca fez. É assim, essa é a regra. Então eu não preciso procurar culpados, eu preciso ser responsável pela minha vida. Eu preciso assumir um posicionamento diante de Deus. Para Jesus, agora somos o Senhor e eu quero viver a tua vida, eu quero me entregar e começar a gatinhar com Deus. E Deus coloca irmãos para te ajudarem a chegar onde você tem que chegar, até que você consiga o quê? Ter um nível de dependência menor. Existem vários estágios de maturidade espiritual, para que a gente entenda. Existe a idade do Caio, a idade da Índia, existe a minha idade, a idade da Graça, a minha idade e a idade de vocês. Então isso fala o quê? De tempo de vida. Mas não quer dizer que o mais velho é o mais maduro. O mais velho pode ser mais experiente, mas não mais maduro. Estão entendendo? A idade traz experiência, ela não traz maturidade. Está cheio de meninão de 70 anos aí, né? E tem muita gente mais nova que é o que? É maduro. O que é ser maduro? É saber se colocar no lugar do outro. É você olhar para a pessoa e não condená-la porque ela te ofendeu, não condená-la porque ela não respondeu a sua expectativa, não ficar lançando pedra quando a pessoa te lança pedra, é não reagir como ela. Por isso virar outra face, o da capa, né? A pessoa te rouba a capa, você dá tudo. A pessoa quer uma milha, você dá segunda. Essa é a ideia de Jesus, é você não se prender à limitação de entendimento da pessoa, porque Deus deu o conhecimento para você. Se você sabe, você é o responsável. Não adianta você esperar que o outro faça, é você o responsável. Então quando você não se posiciona, o que acontece? Deus é forçado a interferir.
Para quê? Para que haja o alinhamento. Está claro por enquanto? Então, o homem natural não aceita as coisas do Espírito porque eles são loucura. Então, há níveis e há coisas. Jesus chegou a dizer em João 16, abre lá. João capítulo 16. Volta aí, para trás aí. Não, pastor, voltar para frente. Não tem jeito. Ó, João 16. Olha lá. Olha o que ele fala no verso 8, 9, 10 e 12. Até o 12. Estão comigo? Diz assim, ó. Quando o Consolador vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito a vos dizer, mas vós ainda não podeis suportar agora. Então olha que interessante. Jesus queria falar mais para as pessoas, mas elas não têm estrutura nem maturidade para administrar emocionalmente o que ele ia falar. Então ele fala, tem muito para dizer, mas ainda não posso falar. Então tem coisas que você não vai saber, Deus não vai te contar. Tem respostas que Deus não vai te dar. Até você atingir um nível, uma estatura emocional, onde Ele possa dizer, ó, aquilo lá é isso aqui. Poxa Deus, agora o Senhor vai falar para mim, que agora você tem estrutura. Você está entendendo como é que Deus faz? Então Deus vai lidar com você segundo a sua idade espiritual. Mas a ideia dele é que Ele sabe lidar com cada um de nós de forma customizada. O Cajeri funciona de um jeito, a casa de outro, o Caio de outro, o de outro. Cada um tem a sua forma. E Deus sabe como cada um de nós funciona. Então Ele vai falar conosco de uma forma que a nossa mente compreenda. Então a ideia do Senhor é que nós sejamos amadurecidos para que Ele possa compartilhar conosco os seus segredos. Salmo 25, no verso 12 diz assim: ao homem que teme ao Senhor, Ele instruirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade repousará a sua alma e a sua descendência herdará a terra. A intimidade do Senhor é para os que o temem, os quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Então, se você quiser ter intimidade com Deus, para Ele te contar os segredos do coração dele, do coração das pessoas, fala do que? Intimidade, temor de Deus. O que é temor de Deus? É o princípio da sabedoria. Você vai buscar em Deus o que? O conselho. Você começa repreendendo, vai para Jesus, deixa Ele tratar em você, e Ele vai te encher de revelação. E são essas revelações que vão gerar em você um coração como o dele. Você vai começar a pensar como ele pensa. Você vai começar a ser livre das coisas, das pessoas, das emoções e do diabo. Você vai ser uma pessoa que não teme, e o diabo treme diante de um homem sem medo. Ah, tem medo de perder meu filho, medo de perder minha casa, medo de perder meu carro, medo de perder meu namorado, minha esposa, o que for. Quando você tivesse medo, você ainda é presa fácil. Mas a hora que você receber de Cristo essa libertação emocional, aí o diabo não te para mais. Porque ele mexe com medo, você não tem medo, você vive por ele. Aí isso é um estágio longo de maturidade, tem jeito. Paulo mesmo é um homem sem medo. Viveu, passou pedrada, afundou navio, etc, 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 passou, nunca parou. Ele foi o único apóstolo que a palavra fala assim: eu combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Agora minha guarda coroa. Então ele foi o único que falou isso. Não que os outros não tenham cumprido, mas só ele que falou. Então a ideia é que nós devemos pelejar pela nossa fé, porque ela é responsável em conservar a nossa alma segura emocionalmente. Se você for olhar, o fruto do Espírito, lembra no culto anterior? Nós falamos que Deus tem um amor ativo, que é a obediência aos mandamentos, e o amor passivo, que fala das reações às contrariedades. Vocês lembram disso? Então o que é o amor ativo? Sou eu cumprir os mandamentos de Deus. João 14,15. Se vocês me amam, guardem os meus mandamentos. Como Jesus não é agora, diante de mim, uma pessoa em carne e osso, não tem como dar um abraço nele, andar com ele, deitar no colo dele. Então, para ele, a expressão de amor na terra, sou eu cumprir os mandamentos. Ele falou isso várias vezes. Agora, se eu quiser expressar o amor de Deus de outra forma, é a minha reação. Aí 1 Coríntios 13, lembra? O amor é paciente, é longânimo, não arde em ciúmes, não se ufana, não se soberbece, não busca seus próprios interesses, etc, etc, etc. Aí Paulo naquele texto ele ainda fala assim: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e agia como menino. Quando vinha a ser homem,
Maturidade. Deixei as coisas próprias de menino. O que é isso? Mas o fulano não fez isso para mim. Mas esse ciclano falou mal de mim. Mas vai chegar a sua hora de amadurecer. E essa é a hora. Deus quer chamar você para um crescimento, para você não ficar refém das coisas. Deus quer que você cure, mas primeiro seja curado. Deus quer te dar para você dar. Então, ninguém pode dar o que não tem. E Deus, Ele é o mais interessado na sua vida. Então agora vamos para Mateus 7, de novo, para nós caminharmos para o fim. Volta lá, Mateus capítulo 7. Quem está sendo abençoado, dá uma glória a Deus. Glória a Deus. Vamos lá então. Estão comigo, Mateus 7? Então, não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgares, sereis julgados, e com a medida com que tiveres medido, vos medirão também. Porque vês o arqueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu olho. Ou como dirás ao teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu próprio olho, quando na verdade tem a trave do teu. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então verás claramente, ou seja, serás iluminado por dentro para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Em outras palavras, Jesus está falando aqui, não julgue com a mente do homem natural, julgue com a mente espiritual. Estão entendendo? Nós construímos um entendimento para chegar aqui. Aí agora nós temos aqui, não deis aos cães o que é santo, nem lanceis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e voltando-vos vos dilacerem. Nesse contexto, o que são pérolas, irmãos? Pérolas são coisas de valor. É como se Jesus dissesse, você não tem que forçar a barra no Evangelho. Por exemplo, a pessoa não quer, deixa ela viver a vida dela. Você fica falando, você fala, o que a pessoa faz? Ela vai, além de esnobar você, já te humilha, te bate, faz passar vergonha, isso e aquilo. Você vai uma, vai duas, vai três, a pessoa não quer, para. Você está entendendo? Você não é responsável pela incredulidade do próximo. Você tem que fazer a sua parte de pregar. É essa a ideia, está entendendo? Olha o verso 9, 7. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-á. O qual dentre vós é o homem que porventura o filho lhe pedir pão e lhe dará pedra, ou se lhe pedir um peixe lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará boas dádivas, na verdade dará coisas boas, aos que lhe pedirem. Tudo quanto, pois, quereis que o homem vos façam, assim fazei vós também a eles, porque esta é a lei dos profetas. Então, basicamente falando, o que ele está dizendo? Faz o que você quer colher. Essa é a lei dos profetas. Se você fizer, você vai colher. Estão entendendo? Eu falo de pai e filho, você pede, aquilo vai ser dado. Você bate, a porta vai ser aberta. É o que ele está falando, dentro desse contexto de julgamento. Julgamento, bem-aventurança. Fala, você precisa ter atenção, porque você vai ser julgado no critério, e o que você pedir vai voltar. Mas lembra que ele não fala que eu tenho que ficar calado, tipo assim, Deus sabe o que eu penso. Pedir, está dado. Se você não pedir, não vai receber. Deus sabe, mas se você não falar, não vai chegar. Outra coisa, bater, e abrir-se-vos-á. Tem coisas que eu preciso tomar iniciativa, e a coisa acontece. Se eu não tomar, nunca vai acontecer. Outra coisa, buscar e... Cadê aqui? Verso 7. Batei e abrir-se-vos-á. Buscar e achareis também. Então tem coisas que se eu não for buscar, e lembrando, buscar fala de movimento. Então a minha busca começa buscando o quê? Jesus no contexto estava dizendo o quê? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Então eu não posso isolar do contexto, senão eu vou achar que é buscar o meu carro, buscar minha casa, buscar isso, buscar aquilo. E ele tem um contexto de conversa. Você começa buscando aquilo, depois aquilo vem. Vocês estão entendendo? Tudo que ele está falando está ligado ao reino. O que é o reino de Deus, pastor? Romanos 14, 17. O reino de Deus
não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. São coisas interiores que eu tenho. Isso é o reino de Deus. Pode marcar, gente, se quiser marcar. Romanos 14, 17, está esse texto que eu citei. O que é o reino de Deus? Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, continua comigo aqui, ó. Entrai pela porta estreita, largue a porta espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Então, olha que interessante. Lá em João nós lemos que Jesus, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. O verbo estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada que foi feito se fez. Aí fala assim, a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Então, dentro desse contexto, olha o verso 14, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. A vida e a luz é a mesma coisa. Então, se Deus não me mostrar quem eu sou, através da luz, eu não tenho vida e eu não acho essa porta estreita. Eu preciso ver quem eu sou. Vocês estão acompanhando o raciocínio? A Bíblia, ela explica a própria Bíblia. Não é o que o pastor pensa, o que o fulano pensa, o fulano pensa. Ela se explica. E existe um entendimento espiritual onde eu começo a me ver por dentro. A minha responsabilidade não é com o que os outros fazem, mas com o que eu faço, com o que os outros fazem. É isso que vai determinar o meu futuro. É como eu vou reagir ao que acontece. Porque eu não posso controlar o que acontece, eu posso controlar a minha reação. Está entendendo? O fulano pisou na bola comigo. Vou ficar ofendido ou vou perdoar, passar por cima e deixar quieto? Sou eu que decido. Porque o que eu armazenar vai ficar comigo, não com o outro. Então eu preciso ser livre. Estão entendendo o que eu estou falando? Então, o fulano me ofendeu, o fulano mentiu. Esquece esse lixo, esse monte de coisa errada que tem. Se precisa de pedir perdão, vai pedir. Se ele vai dar perdão, libere. Mas se alinhe com Deus, se ajuste para o seu bem. Porque esse tipo de coisa, Jesus, a primeira oração que nós aprendemos, alguns já foram católicos aqui, sabe? Pai nosso, que está no céu. Depois ele fala assim, perdoa as nossas ofensas assim como nós perdoamos. Mas como? Porque o passo básico da vida cristã é o perdão. Se eu não perdoo, como que eu vou esperar perdão de Deus? Isso é básico. Isso não é uma obrigação, isso é natureza do cristão. Então eu não posso achar que porque eu estou tudo bem, que eu estou com Deus, nem porque está tudo mal, que eu não estou. Não é a circunstância que determina, é aqui, ó. É o quanto isso me levou para Deus. Porque se levou, o problema surtiu efeito. Porque Deus não gosta de enviar problemas. Mas tem gente que só vai para Deus com problema. E outros nem com problema. Vocês entendem? Falando? Então assim, Deus tem as disciplinas que Ele dá para os filhos. Ele briga, educa, disciplina. Mas se Deus não corrige, meu querido, aí é só pó. Porque se Deus quiser que uma pessoa se perca no mundo, Ele nunca se revela para ela. Não tem nada pior do que uma pessoa sem conhecimento de Deus. Ela vai fazendo as coisas achando que nada acontece, e ela vai entrando em buraco, daqui a pouco ela não tem como sair mais. É só Jesus ali. Então, eu quero dizer para os irmãos o seguinte: 15. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Tendo seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz frutos bons, e toda árvore má frutos maus. Não pode a árvore boa produzir fruto mau, e nem a árvore má frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Assim, pelos seus frutos conhecereis. Então entenda, o que está sendo dito aqui? Qual é o fruto? O fruto do Espírito: amor, alegria, longanimidade, mansidão, domínio próprio, né? Esse fruto que a gente cita com frequência aqui. Então não é porque uma pessoa é rica que Deus está aprovando que ela vive, e nem porque a pessoa é pobre que Deus está reprovando ela. Todos estão em processos constantes de provação, e Deus está para colocar as pessoas que foram aprovadas num lugar de exaltação, e as que foram reprovadas vão descer. Vocês vão assistir isso em toda a nação. Muita surpresa. Tem gente que está embaixo vai subir, tem gente que está em cima vai descer. Precisa colocar as coisas em ordem, porque de tempos em tempos Ele julga.
Então ninguém escapa do juízo de Deus, nem os demônios. Então quando Deus entrou no Brasil de uma forma especial, pode esperar que as coisas vão melhorar. Agora olha só, para a gente continuar aqui, ó. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás nos céus. Olha, mas peraí, pastor, não entendi, vamos ler de novo. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás nos céus. Mas pastor, qual que é a vontade do meu Pai que estás nos céus? Abra em João capítulo 15, verso 8 e o verso 16. Nós vamos entender qual que é a vontade. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Então, o dar fruto fala do quê? De uma reação de amor passiva. Por quê? Porque o fruto do Espírito é amor, alegria, longanimidade, mansidão e aqueles outros. São coisas dentro de mim, não são fora. Então, para eu me revelar como discípulo de Cristo, é isso que vai provar. Não é se a minha igreja está cheia, se está acontecendo isso e aquilo. É aqui, ó. Agora no verso 16 aí, ó, mesmo capítulo. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, que o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedis ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Isso vos manda, vos ameis uns aos outros. Então veja que Deus está ordenando que nós frutifiquemos. Eu preciso progredir no meu homem interior. Eu preciso me tornar mais puro, mais semelhante a Ele. E isso só é possível com um relacionamento com Ele. Ele está falando aqui em Mateus 7, volta lá. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia me dirão: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome? E em Teu nome não exprimos demônios? E em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então olha só, ele está falando de sinais externos. Ele está falando daquelas pessoas que chamam Deus de Senhor e fala Senhor, Senhor. A ideia de Senhor, Senhor é a intenção do Espírito Santo, do autor, de revelar intimidade. Quando uma palavra ela é escrita 2 vezes ou 3 vezes, fala de intimidade. É um real tipo, oh Deus, aquele que chama de Deus de Pai, diz daquilo, faz, acontece, Deus faz milagre, faz as coisas da vida do cara. Mas aqui está dizendo o quê? Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu nunca vos conheci. Então, se eu fico olhando somente o sinal externo das pessoas, e em cima disso eu determino, nossa, fulano é de Deus, fulano tem isso, fulano tem aquilo, fulano faz isso, fulano faz aquilo, e o outro eu não vejo acontecer, eu acho que ele não é, eu estou julgando errado. Vocês estão entendendo assim? Então é pelo fruto. Como é a pessoa com a esposa, como é a pessoa com o marido, como é a pessoa com os filhos, no emprego, no ministério, com os pobres, com os ricos, é a mesma pessoa? Como ela é? É aí que você vai ver. Então falar bonito, pregar e Deus mover, beleza, porque Deus deu dons aos homens. Quando o homem não é aprovado, o dom do Espírito que ele tem, Deus passa pelo dom. O dom não faz parte do ser humano. O dom é como se fosse um portal em cima do ombro, para você entender, para que Deus passe e passe. Agora Jesus não, ele era a porta. Então Deus passava por ele. Então nós, quando frutificamos, nós nos tornamos uma porta. Lá no Salmo 24, lembra? Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas, né? Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Então, levantar a cabeça fala do quê? De olhar para cima, de esperança, de fé. Fala de quê? Porque os olhos são a janela da alma. O que eu vejo entra em mim. Ah, eu vi uma circunstância difícil lá fora, vai gerar dor, medo, alguma coisa no meu coração, porque eu vi. Se eu não ver, não vai gerar. Então, é pelos olhos que entram as coisas erradas no meu coração, bem como os ouvidos. Se eu ouvir alguma coisa que alguém falou de mim, às vezes aquilo me entristece.
mas se eu não ouvir, não vou ficar triste. Então veja que para acessar o meu coração tem que entrar por aqui, ou por aqui pelo menos. Então eu preciso vigiar o que eu assisto e o que eu ouço, porque o que eu ouço e o que eu assisto me modela. Eu tenho vontade de reproduzir. A nossa alma é uma massa de modelar, e a exposição que nós damos a ela, as coisas que não edificam, fazem de nós como aquilo que assistimos ou ouvimos. Estão entendendo? Então eu preciso expor mais a palavra de Deus, aos louvores ao Senhor, a irmãos que vão me edificar e me chamar para mais perto do Senhor. Tem que trocar minhas amizades. Amém? Amém. Então qual é a ideia de Deus? Não é o que parece, é pelo homem espiritual. Você discerne e julga pela mente de Deus e não pela sua mente. Deus, Ele não anula a experiência, mas Ele diz que ela não serve de critério. Ele diz que eu julgo espiritualmente as coisas. Amém? Senhor, nós queremos te louvar. Obrigado pela tua palavra, obrigado porque o Senhor fala conosco. Obrigado porque o Senhor tem um novo tempo para nós. E eu quero pedir ao Senhor, ó Deus, que derrame a tua graça, a tua alegria e confirme essa palavra no coração dos meus irmãos. Que o Senhor venha trazer cura às emoções, cura nos pensamentos, cura nos ossos, cura no sangue, cura, ó Deus, nos órgãos, cura em toda e qualquer parte do corpo. E se alguém nos assistir, ó Deus, e estiver precisando de algum tipo de cura, que o Senhor manifeste agora onde a pessoa estiver, em nome de Jesus, porque o Senhor é o Deus de milagre, é o Deus de cura, é o Deus da purificação, ó Deus. Então nós te louvamos. Que o Senhor nos leve em segurança para casa, abençoe os irmãos da internet, abençoe os irmãos que aqui estão, aqueles que não estão e aqueles a que nós te apresentamos, ou seja, a nossa família. Então, em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço. Amém e amém.